A gargalhada do juiz Henrique Melo ecoou pelo majestoso salão do tribunal, com seu revestimento de carvalho escuro, como um trovão repentino sobre o Tejo. Era um daqueles raros e incontidos acessos de alegria, o tipo que escapa antes que uma pessoa de alto standing consiga se lembrar da própria dignidade. Ele se recostou na cadeira de couro com encosto alto, o rosto vermelho, enquanto batia a palma da mão contra a superfície polida da bancada de mogno escuro. Os advogados nas fileiras da frente, acostumados com sua postura severa e língua afiada, trocaram olhares perplexos. O oficial de justiça, um homem chamado Benjamin, com uma postura tão rígida quanto um pinheiro, fixou o olhar no teto elevado, como fazia sempre que o juiz descarrilhava dos trilhos do protocolo formal. E então, havia um menino pequeno no centro da sala, vestido com uma camisa azul listrada e calças de linho bege. Ele segurava um smartphone preto junto ao ouvido, sério como uma pedra, completamente alheio às ondas de risada e confusão que havia desencadeado naquele espaço. Ele não piscou, nem vacilou sob o peso de uma dúzia de olhos fixos nele. Tinha talvez 4 ou 5 anos de idade, com o cabelo castanho claro levemente despenteado e uma expressão no rosto que só as crianças conseguem dominar de verdade. A convicção absoluta e inabalável de que o que estão fazendo é a coisa mais razoável e necessária do mundo inteiro. O seu nome era Miguel, e ele acabara de executar uma façanha de agilidade silenciosa que teria impressionado um espião experiente. Durante um intervalo numa audiência de guarda especialmente desgastante, ele havia se desprendido da avó na galeria, se aproximado de Cláudio Fonseca, um advogado de 52 anos, conhecido pelos ternos caros e pela eficiência fria, e com a graça quieta de uma sombra, havia levantado o celular do bolso do casaco dele e recuado em direção à bancada do juiz. Ele não havia corrido nem se escondido. Simplesmente ficou ali parado e discou um número com a calma deliberação de um estrategista experiente. O juiz Henrique Melo havia sido o primeiro a notar o movimento com o canto do olho. Ele havia observado o pequeno ser humano de camisa azul navegar pelo espaço sagrado entre o público e a lei. Quando ouviu o bip digital fraco do teclado, abaixou o olhar por cima dos óculos. "O que você está fazendo aí, rapazinho?" havia perguntado o juiz, incapaz de segurar as comissuras da boca que se curvavam num sorriso. "Ligando", respondeu o menino, a voz pequena, mas surpreendentemente firme. "Ligando para quem?" pressionou o juiz, divertido com a pura audácia da criança. "Para quem eu quiser", disse ele. E foi aí que a explosão de gargalhadas aconteceu. Foi aí que Benjamin buscou refúgio nos azulejos do teto e os advogados perceberam que a gravidade do tribunal havia sido momentaneamente suspensa. Até Cláudio Fonseca, o dono do celular roubado, abriu a boca para protestar, a fechou e decidiu que era mais prudente permanecer em silêncio diante de tamanha desobediência infantil pura. "Pode ligar para quem você quiser", disse o juiz Henrique, a voz ainda grossa de diversão, enquanto enxugava uma lágrima de riso com o dorso da mão. "Pode ligar para quem você quiser, rapazinho." Ele gesticulou com a mão larga, convidando a sala inteira a testemunhar o espetáculo de uma criança exercendo o seu direito de falar. A sala esperou, presa num raro momento de leveza. Mas então o telefone foi atendido do outro lado e a risada morreu. Não morreu de uma vez, como uma vela apagada por um sopro de vento. Pelo contrário, a alegria foi se esvaindo como um fogo privado do seu combustível. Lentamente, enquanto o juiz percebia que algo profundo estava se alterando no ar, o sorriso de Henrique Melo se desfez numa linha fina. Suas sobrancelhas espessas subiram em direção à linha do cabelo, e todo o salão, que um segundo atrás havia sido preenchido com a alegria mais espontânea que aquelas paredes tinham ouvido em anos, caiu num silêncio sufocante. Alguém havia atendido, e a voz que chegou pelo alto-falante era clara o suficiente para vibrar naquela quietude. Era uma voz que o juiz Henrique Melo conhecia melhor do que o próprio coração.
Era a voz de sua filha, Isabel. Miguel, Miguel, meu amor. É você! O nome do menino, a voz da mulher que não havia falado com o pai dela em mais de 2 anos. A filha, que havia se mudado para outra cidade e bloqueado o número dele em todos os aparelhos que possuía. O juiz ficou imóvel, a mão ainda suspensa no ar onde havia estado gesticulando como um ator que de repente esqueceu cada linha da peça. Os olhos da sala estavam agora fixos nele tanto quanto na criança. Isabel havia lhe dito na última vez que conversaram que nunca mais queria vê-lo, até que ele compreendesse a gravidade das suas falhas. Agora, a voz dela estava preenchendo o seu tribunal, trazida até ali por uma criança que ele mal conhecia. Miguel segurou o telefone com as 2 mãos, os olhos fixos no juiz com um olhar de atenção total e inabalável. "Mãe!" gritou ele. E naquela única palavra, o tribunal inteiro compreendeu que aquilo não era mais uma comédia. Para entender o que estava acontecendo naquele tribunal de Lisboa, numa terça-feira de outubro, era preciso voltar vários anos atrás. Era preciso voltar ao escritório privado do juiz Henrique Melo, numa tarde sufocante de agosto, quando o calor vindo do Rio Tejo era pesado o bastante para engasgar uma pessoa. E o ar-condicionado havia escolhido aquele exato momento para falhar. Isabel estava parada na frente da janela, os braços cruzados com firmeza, o rosto uma máscara de fúria fria e esgotamento. Com 31 anos, ela era uma pediatra respeitada no Hospital de Santa Maria. Mas naquele escritório, ela se sentia como uma criança implorando por um pedaço de justiça a um homem que lidava apenas com estatutos frios. Ela havia voltado à sua cidade natal para suplicar ao pai sobre a guarda de Miguel. Seu ex-marido, Roberto, havia estado usando a criança como moeda de troca, violando cada acordo que tinham firmado, ficando com o menino por semanas sem aviso e se recusando a atender chamadas. Henrique havia escutado a filha com a mesma expressão que usava para cada desconhecido em seu tribunal, fechada, avaliativa e distante. Quando ela terminou, ele havia lhe dito que a situação era delicada, que havia 2 lados e que não podia tomar partido porque prejudicaria a sua credibilidade judicial. Disse que Roberto era um homem que conhecia havia anos no meio jurídico e que as coisas tinham que ser resolvidas pelos canais adequados. Isabel o encarou por um longo tempo, o silêncio se estendendo até parecer que ia se partir. "Você está me dizendo que não vai me ajudar?" Ela sussurrou. "Estou lhe dizendo que você precisa seguir a lei, Isabel", ele havia respondido. "Pai!" A voz dela então cortou o calor, como um estilhaço de gelo. "O Miguel tem 3 anos, pai. 3. Ele passou a semana passada dormindo dentro de um carro porque o Roberto não pagou o aluguel do apartamento para onde o leva. 3 anos, dormindo num carro. E você está me falando em canais adequados." Aquele foi o dia em que o silêncio começou. O dia em que ela saiu e o deixou com nada além da sua preciosa credibilidade. O silêncio dos últimos 2 anos havia sido uma coisa pesada e física para Henrique Melo. Começou como uma ruptura temporária, uma briga de teimosia entre um pai que acreditava na letra da lei e uma filha que acreditava no espírito da proteção. Mas enquanto os meses se transformavam em anos, o silêncio foi ficando mais denso e calcificado, tornando-se uma terceira pessoa que se sentava entre eles a cada jantar que ele fazia sozinho e a cada feriado que passava na sua casa quieta. Ele havia tentado se aproximar no começo, mandando mensagens por uma prima, escrevendo cartas físicas que voltavam como remetente, intactas e não lidas. Ele havia sentido o peso daquele silêncio nos ombros, uma dor surda que o acompanhava ao tribunal todas as manhãs. E então havia Miguel. Ele havia visto o menino apenas 3 vezes na vida inteira. Uma, quando ele nasceu, outra, durante uma visita breve e tensa antes da ruptura, e uma terceira vez de longe, numa esquina da Avenida da Liberdade, quando Isabel o havia visto e rapidamente virado o carrinho na direção oposta.
O menino de camisa azul, agora parado na sua frente, era esse mesmo bebê, crescido numa pequena pessoa com o queixo teimoso da mãe e os olhos vivos e inteligentes da mãe. Enquanto Henrique olhava para o neto, a percepção começou a surgir nele com o arrasto lento e agonizante de uma verdade que se recusa a ser ignorada. Como essa criança sabia aquele número? Por que o número de celular particular de Isabel estaria guardado nos contatos de Cláudio Fonseca, advogado de Roberto? A resposta para essa pergunta levaria o resto da tarde para ser completamente montada. E quando ele finalmente compreendesse tudo, mudaria cada suposição que havia feito sobre sua vida e sua carreira. Mas por enquanto, no imediato presente, havia apenas o som da voz de Isabel e a visão de Miguel, que estava estendendo o telefone em direção a ele. "Mãe, estou numa sala grande", disse Miguel ao aparelho, a voz ecoando pelo salão. "Tem um homem de roupa preta lá na frente." Ele estava rindo. Ele fez uma pausa, ouvindo os sons frenéticos e não abafados de sua mãe do outro lado. "Ele parou de rir agora", continuou Miguel. O tribunal, que havia ficado em silêncio, pareceu prender a respiração. Era o tipo de silêncio que tem textura, denso, carregado e inesquecível. Henrique fechou os olhos por apenas um segundo. Naquele instante, ele não era um magistrado com 23 anos de carreira. Não era o homem cuja reputação era temida pelos advogados. Era apenas um homem de 61 anos cujo neto estava dizendo o seu nome numa sala cheia de estranhos. Quando abriu os olhos, Miguel estava olhando para ele. Ele não parecia com medo. Olhava para ele com aquela avaliação penetrante e sem filtro que as crianças usam para julgar as almas dos adultos. Ele não tinha os modos sociais para esconder a curiosidade ou o julgamento. Simplesmente olhou para ele e decidiu o que ele era. "Você é o vovô Henrique?", perguntou ele. A pergunta era uma mina, havia a resposta juridicamente correta. E depois havia a verdade. "Sou", disse ele, a voz saindo mais rouca e partida do que havia pretendido. Miguel considerou isso por um longo momento, a cabeça inclinada de um lado. Então se virou de volta para o telefone. "Mãe, é ele." Houve outra pausa, um longo trecho de estática eletrônica e o som de alguém chorando baixinho do outro lado do país. "Sim, tá bom." Miguel estendeu o telefone em direção ao juiz, o bracinho pequeno alcançando o espaço entre a criança e a lei. "Ela quer falar com você." Benjamin, o oficial de justiça, que havia estado olhando para o teto, de repente achou os próprios sapatos muito interessantes e se virou em direção à janela. E os advogados da fileira da frente ficaram profundamente fascinados com os seus blocos de notas, rabiscando besteiras apenas para evitar ser testemunhas do coração humano se abrindo em público. O juiz Henrique Melo fez então algo que ninguém naquele fórum jamais havia visto. Ele desceu da bancada. Desceu os 3 degraus que separavam o seu assento elevado de julgamento do nível das pessoas. Caminhou com a deliberação de um homem que sabe que está indo em direção a um abismo e decidiu pular. Atravessou os poucos metros de chão que o separavam do menino de camisa azul. Era um homem grande, o cabelo prateado e o rosto marcado pelos estresses de 1000 processos. E se ajoelhou diante dele até ficarem de olho no olho. Tomou o telefone da mão pequena e quente do menino. "Isabel", ele sussurrou. A voz que chegou de volta era a dela, mas era diferente, mais grave, mais controlada, entremeada com o tipo de esgotamento que vem de travar uma guerra em muitas frentes ao mesmo tempo. "Pai", ela disse. Só aquela palavra, mas ela continha 20 anos de história. Continha o calor daquela tarde de agosto e a frieza das cartas que não havia conseguido entregar. Continha os aniversários que havia perdido porque estava ocupado demais construindo um legado de papel. "Isabel", ele repetiu, porque era a única palavra que lhe restava no vocabulário. "O que está acontecendo, pai? Porque o Miguel está num tribunal." E foi aí que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Henrique olhou para a galeria, além dos advogados e dos espectadores curiosos, para uma mulher de cabelo grisalho sentada na segunda fileira.
Ela apertava uma bolsa grande contra o peito e usava uma expressão que era uma mistura volátil de culpa e determinação feroz. Era Elizabeth, sua ex-mulher, com quem não havia conversado desde que o divórcio deles foi finalizado anos atrás. Era ela quem havia trazido Miguel até lá. Era ela quem o havia observado das sombras da galeria, esperando pelo momento em que o homem da lei teria que confrontar o homem de carne e sangue. Isabel, o que é isso sobre um tratamento? Ele perguntou, a voz tremendo. Houve um silêncio do outro lado, um tipo de silêncio diferente desta vez. Não era o silêncio da raiva, mas o silêncio de alguém decidindo quanto da própria alma vai revelar. Câncer, ela finalmente disse. Câncer de mama, estágio 2. Estou em quimioterapia há 4 meses. O tribunal pareceu ficar ainda mais quieto, o que Henrique não havia achado possível. Ele ficou ali, um juiz, no chão do seu próprio tribunal, com as mãos tremendo de forma tão violenta que precisou segurar o telefone com as 2 delas. Quando você ia me contar? Ele conseguiu perguntar. Quando você entendesse o que é mais importante, ela respondeu. A frase o atingiu como um golpe físico. Era a mesma coisa que ela havia dito a ele 2 anos atrás, mas agora carregava o peso de uma luta de vida ou morte. Miguel ficou parado ao lado do avô, observando-o com uma empatia estranha e quieta. As crianças têm um jeito de perceber quando os adultos ao seu redor estão se despedaçando, mesmo que não entendam os mecanismos da quebra. Ele estendeu a mão e tocou a manga da beca preta do avô, os dedinhos traçando o tecido pesado. Vovô, ele disse suavemente. Henrique olhou para ele, a visão embaçada por lágrimas que não vertia havia décadas. Fala, meu filho, você pode falar para a mãe vir aqui. Naquele momento, o juiz Henrique Melo tomou uma decisão que provavelmente seria comentada pela comunidade jurídica de Lisboa pelos próximos 10 anos. Olhou para Benjamin e mandou suspender a audiência por tempo indeterminado. Disse a Cláudio Fonseca e aos outros advogados para esperarem numa sala separada com os seus clientes. Pediu a todos os demais que deixassem a sala. Quando as portas pesadas finalmente clicaram fechadas e a sala ficou vazia de todos, exceto ele, Miguel e Elizabeth, Henrique continuou de joelhos. Abriu os braços e depois de um momento de cuidadosa avaliação, Miguel entrou neles. Ele cheirava a shampoo de morango e ao fraco perfume de giz de cera. Era pequeno e leve, mas para Henrique parecia a responsabilidade mais pesada que havia carregado em toda a vida. Quando enterrou o rosto no cabelo do menino e finalmente deixou os soluços virem, eram soluços feios e dilacerantes que rasgaram o peito dele e o deixaram completamente desnudo. Miguel não se afastou. Enrolou os braços minúsculos em volta do pescoço do avô e esperou com uma paciência que Henrique passaria o resto da vida tentando merecer. A chamada ainda estava ativa. A linha aberta entre Lisboa e um quarto de hospital a centenas de quilômetros de distância. Isabel ouviu o pai chorar e, pela primeira vez em 2 anos, a parede de gelo entre eles começou a mostrar as primeiras fissuras. A vida, Henrique percebeu, não era como um processo judicial. Não era possível simplesmente emitir uma sentença e esperar que o assunto ficasse encerrado. A vida era o processo bagunçado e doloroso da descoberta, as longas noites de depoimento que nem sempre faziam sentido, e a percepção de que justiça e misericórdia são com frequência a mesma coisa. Mais tarde naquela noite, depois que Miguel havia adormecido num quarto de hóspedes na casa de Elizabeth, Henrique se sentou na cozinha da ex-mulher, bebendo uma xícara de café que tinha gosto de arrependimento. Elizabeth era uma mulher que resolvia problemas com cafeína e silêncio, e ela se sentou na cadeira da frente, observando-o com uma expressão guardada, mas não sem bondade. Eles haviam sido casados por 18 anos antes de a carreira, e o ego os empurrarem para longe um do outro. Você sabia, disse Henrique, olhando para o líquido escuro na caneca. Sabia que ela estava doente. Sim, respondeu Elizabeth, e não te contei porque ela me pediu para não contar.
Ela queria ver se você algum dia olharia para cima da sua bancada por conta própria. Ela queria ver se você ao menos sabia quem era o seu neto. Henrique olhou para as próprias mãos, as mãos que haviam assinado milhares de despachos, mas não haviam abraçado a filha em anos. Eu falhei com ela, Elizabeth, e falhei com os dois. Você falhou, ela concordou, sem lhe oferecer nenhum consolo fácil. Mas você desceu da bancada hoje. Isso é mais do que a maioria dos homens como você jamais faz. Isabel ligou de volta por volta das 11 daquela noite. Eles conversaram por 3 horas. Não foi uma conversa fácil. Foi uma escavação brutal de 2 anos de silêncio e 30 anos de negligência. Henrique não tentou se defender desta vez. Não falou sobre sua reputação, nem sobre os canais adequados. Simplesmente escutou. Escutou ela falar sobre o medo do diagnóstico, a náusea da químio e o terror de Roberto tentando levar Miguel enquanto ela estava fraca demais para lutar. Me enganei, ele disse, as palavras pesadas na boca. Não só em agosto. Me enganei quando pensei que o meu legado era a lei e não você. Construí um nome nessa cidade e deixei a minha família desmoronar. E me disse que era uma troca justa porque alguém tinha que fazer o trabalho duro. Não era uma troca justa. Houve um longo silêncio do outro lado. Eu sei que você sabe disso agora, Isabel sussurrou. Mas você sempre soube, pai. Esse era sempre o problema. Você sabia que era errado e fazia do mesmo jeito porque era mais fácil do que mudar. A verdade das palavras dela doeu, mas era uma dor limpa, o tipo que antecede a cura. Ele lhe perguntou sobre o prognóstico e ela lhe contou que os médicos eram otimistas. O câncer de estágio 2 estava respondendo bem ao tratamento e ela tinha mais 2 meses de quimioterapia antes da cirurgia. As chances de recuperação completa eram altas, mas a jornada era exaustiva. Quero ajudar, disse Henrique. Não sei como, mas quero estar presente. Isabel não respondeu imediatamente. O silêncio se estendeu, mas desta vez não era uma parede. Era uma ponte sendo construída um tijolo de cada vez. O Miguel gostou de você, ela finalmente disse. Ele ligou para você porque achou o seu nome no celular do Cláudio. Você sabe por que o seu número estava nos contatos dele? Henrique fechou os olhos. Porque ele é o advogado do Roberto. E o Roberto está pedindo a guarda total enquanto você está doente. Sim, disse Isabel. E a única razão pela qual ele sabia o nome Vovô Henrique é porque eu nunca parei de falar sobre você, mesmo quando estava com raiva. Eu queria que ele soubesse que tinha um avô, mesmo que fosse um homem que vivia dentro de um edifício de pedra. Na manhã seguinte, Henrique foi ao fórum cedo, mas não para sentar na bancada. Foi ao cartório e assinou os papéis para se declarar impedido em todos os processos que envolviam Roberto ou Isabel. Ele sabia que o seu envolvimento era agora um conflito de interesses e pela primeira vez na carreira não ligava para a fofoca que isso causaria. Passou então várias horas no arquivo morto, um nível subterrâneo empoeirado do edifício, onde a história do tribunal era guardada em caixas e pastas. Estava à procura dos registros dos processos anteriores de Roberto, buscando os padrões de comportamento que havia ignorado por anos, porque Roberto era amigo do fórum. Encontrou exatamente o que esperava. Um rastro de promessas quebradas, dívidas não pagas e um traço manipulador que usava o sistema jurídico como arma contra os vulneráveis. Henrique não usou o seu poder para alterar os arquivos, simplesmente organizou a verdade de forma que o juiz ou a juíza que assumisse o caso pudesse vê-la com clareza. Enquanto estava nos arquivos, cruzou com um homem idoso chamado Geraldo. Geraldo havia sido o arquivista do fórum por quase 30 anos, um homem que vivia entre os fantasmas de ações antigas e crimes esquecidos. Ele o observou trabalhar com uma curiosidade quieta. O senhor está procurando algo que não se acha num livro, doutor juiz, disse Geraldo, se apoiando numa pilha de caixas. Henrique levantou os olhos, os seus cansados. Estou procurando as partes da história que perdi por estar ocupado demais olhando para a lei. Geraldo assentiu devagar.
A lei é um mapa, senhor, mas o mapa não é o território. Às vezes é preciso dobrar o mapa e simplesmente caminhar pelo terreno. Ele contou a Henrique sobre os próprios filhos, 2 filhas e um filho, e como havia perdido as formaturas deles, porque estava lá embaixo arquivando papéis. Achei que estava sendo um bom provedor, disse Geraldo. Mas os filhos não querem um provedor, querem uma testemunha, querem alguém que os veja crescer. Henrique levou aquelas palavras consigo quando saiu do arquivo. Percebeu que por 23 anos havia sido um provedor de justiça, mas testemunha de nada. Havia visto o mundo pela lente de um magistrado, categorizando as pessoas em autores e réus, até esquecer que eram seres humanos com corações que podiam se partir. Saiu do fórum e ficou parado no pequeno pátio interno, olhando para uma oliveira antiga que estava ali desde antes do terremoto de 1755. As suas raízes eram fundas, retorcidas e escondidas, mas eram a única razão pela qual a árvore conseguia suportar as tempestades que varriam o estuário do Tejo. Percebeu que havia passado a vida polindo as folhas da carreira enquanto deixava as próprias raízes apodrecerem no escuro. Decidiu naquele dia que se aposentaria ao fim do ano. Tinha pensão suficiente e havia uma filha noutra cidade que precisava de um pai e um neto que precisava de alguém para ler histórias antes de dormir. As semanas que se seguiram foram uma névoa de viagens e transição. Henrique voou para ver Isabel 3 vezes durante os últimos ciclos de quimioterapia. A primeira visita foi desajeitada e cheia da tensão que existe entre 2 pessoas tentando falar uma língua que ambas esqueceram. Sentaram-se no quarto de hospital, o zumbido das máquinas oferecendo um fundo sonoro para as conversas tentativas. Mas Miguel estava lá, e Miguel não ligava para a atenção. Ele exigiu que o vovô Henrique desenhasse dragões e o ajudasse a resolver quebra-cabeças. Tratou-o como se ele sempre tivesse estado lá, com a graça sem esforço de uma criança que ainda não aprendeu a guardar rancor. E até a 3ª visita, o gelo havia derretido. Henrique e Isabel se viram rindo juntos por uma memória de uma viagem de acampamento da infância ao Gerês. E por um momento, o quarto de hospital desapareceu, substituído pelo calor de uma história compartilhada que estava sendo recuperada. No último dia da 3ª visita, Isabel estava descansando depois de uma sessão particularmente difícil. Henrique levou Miguel a um parque próximo. Era uma tarde linda, daquelas em que o sol parece uma manta quente sobre as costas. Miguel correu pela relva, com uma energia aparentemente inesgotável, enquanto Henrique sentava num banco de madeira e o observava. Ele sentiu uma paz que não conhecia havia décadas. Não estava pensando no legado nem na reputação. Era apenas um avô assistindo o neto brincar ao sol. Miguel veio correndo até ele, o rosto corado e os olhos brilhando, apertando algo na mão. "Vovô, olha", disse ele, abrindo a palma para revelar uma pequena pedra cinza e lisa. Era uma pedra comum, o tipo que se podia encontrar às milhares em qualquer parque do país. Mas para Miguel, era um tesouro. "É para você", ele disse, enfiando-a na mão do avô. "Para fazer você companhia quando eu não estiver lá." Henrique olhou para a pedra na palma da mão. Era fria ao toque, gasta e lisa pelos anos de vento e água. Percebeu que era a coisa mais valiosa que havia possuído em toda a vida. Não era um troféu nem uma placa, era um presente de amor puro e incontaminado de uma criança que o havia visto como realmente era e decidido que ele valia a pena ser guardado. "Obrigado, Miguel", disse ele, a voz grossa de emoção. "Vou guardar para sempre." Enfiou a pedra no bolso, onde ela pesava como uma âncora de raízes. Olhou para Isabel, que caminhava em direção a eles, vinda do estacionamento, parecendo pálida, mas mais forte do que havia estado em semanas. Ela lhe sorriu, um sorriso real e genuíno que chegou aos olhos. E ele soube que, embora ainda tivessem um longo caminho a percorrer, estavam finalmente no caminho certo. A batalha judicial pela guarda de Miguel eventualmente chegou ao fim.
Com o impedimento declarado de Henrique e as provas da negligência de Roberto devidamente organizadas, uma nova juíza, conhecida pela sua imparcialidade e foco no bem-estar das crianças, decidiu a favor de Isabel. Roberto recebeu visitas supervisionadas, mas a guarda principal permaneceu com Isabel. Os canais adequados finalmente funcionaram, não porque Henrique os havia forçado, mas porque ele havia se afastado e deixado a verdade falar por si mesma. Isabel terminou o tratamento e entrou em remissão. A cirurgia foi um sucesso e os médicos estavam confiantes de que o câncer havia desaparecido. Ela voltou a Lisboa para ficar mais perto da mãe e do pai, e Henrique se viu vivendo uma vida que nunca teria conseguido imaginar. A sua aposentadoria não foi uma retirada quieta do mundo. Pelo contrário, foi uma entrada triunfal num mundo novo. Passava as manhãs no jardim, cultivando rosas e tomates com a mesma atenção meticulosa que costumava dar às suas opiniões jurídicas. As tardes eram passadas com Miguel, buscando-o na escola e levando-o à biblioteca ou ao parque. Tornou-se uma presença constante na vida do neto. O homem que estava sempre lá, a testemunha do seu crescimento de que Geraldo havia falado. Ensinou-lhe a andar de bicicleta, a pescar nas margens do Tejo e a distinguir uma boa história de uma história verdadeira. E Isabel estava lá também, a saúde restaurada e a relação com o pai reconstruída sobre uma base de honestidade e vulnerabilidade compartilhada. Numa manhã de sábado, quando Miguel tinha 7 anos, ele estava sentado à mesa da cozinha com o avô, comendo uma tigela de cereais e colorindo um desenho de uma tartaruga marinha. Ele parou e olhou para Henrique, a expressão tornando-se aquela máscara séria e familiar que havia usado no tribunal anos atrás. "Vovô, você lembra do dia em que liguei para a mãe da sala grande?" Ele perguntou. Henrique sorriu, a memória ainda vívida na mente. "Lembro todos os dias, Miguel." "Por que você estava rindo?" Ele insistiu. Henrique se inclinou para a frente, apoiando o queixo na mão. "Porque eu achei que era a pessoa mais importante daquela sala", disse ele suavemente. "E você me lembrou que eu não era. Me lembrou que ser avô é muito mais importante do que ser juiz." Miguel assentiu como se aquela fosse uma explicação perfeitamente lógica. "Fico feliz que eu liguei", disse ele, voltando à coloração. "Eu também, Miguel. Eu também." Enquanto Henrique o observava, pensou nas milhares de pessoas que haviam passado pelo seu tribunal ao longo dos anos. Pensou nas vidas que havia mudado com um traço de caneta e nas famílias que havia impactado com as suas decisões. Percebeu que durante a maior parte desses anos havia sido um homem de papel e tinta, vivendo num mundo de abstrações, mas que agora era um homem de carne e osso, vivendo num mundo de sorrisos e lágrimas e pequenas pedras cinzentas. Percebeu que o maior julgamento que havia feito foi aquele numa terça-feira de outubro, quando decidiu parar de ser juiz e começar a ser humano. E era um julgamento que havia salvo a vida dele e das pessoas que ele mais amava. O sol começou a se pôr sobre o estuário do Tejo, lançando uma luz dourada e comprida pela cozinha. Henrique se levantou e começou a recolher os pratos do café da manhã, os movimentos lentos, mas firmes. Ele sentia o peso dos anos nas articulações, mas também sentia uma leveza no coração que não trocaria por todo o prestígio do mundo. Olhou pela janela e viu Elizabeth entrando pelo portão, vindo para o jantar de família semanal. Eles já não eram marido e mulher, mas eram amigos, unidos pela história compartilhada da filha e do neto. Haviam encontrado um jeito de ser família de novo, de uma forma diferente, mas não menos real do que antes. Isabel chegou poucos minutos depois, parecendo vibrante e cheia de vida. Abraçou o pai, um abraço longo e apertado que falava de 1000 desculpas não ditas e 1 milhão de esperanças compartilhadas. "Como foi ele hoje?" Isabel perguntou, acenando para Miguel. "É um gênio, como sempre", brincou Henrique. "Está trabalhando numa obra-prima de tartaruga marinha." Isabel deu uma risada, um som que era música para os ouvidos de Henrique.
Começaram a preparar o jantar juntos. A cozinha se encheu com os sons de legumes sendo cortados e o cheiro de frango assado. Era uma cena simples e comum. Mas para Henrique era um milagre. Era o legado que estava finalmente construindo. Um jantar e um abraço de cada vez. Enquanto a família se sentava à mesa para comer, Henrique olhou ao redor. Viu Elizabeth, a mulher que nunca havia desistido dele, mesmo quando ele havia desistido de si mesmo. Viu Isabel, a filha que havia sido corajosa o suficiente para exigir mais dele do que apenas um nome e uma posição. E viu Miguel, o menino que havia roubado um telefone e mudado o curso da história. Sentiu uma gratidão profunda pelo rapazinho de camisa azul que havia tido a ousadia de ligar para quem quisesse. Ele o havia chamado de volta a si mesmo. E ao fazer isso, havia lhe dado o maior presente que uma pessoa pode receber. Uma segunda chance de acertar. Depois do jantar, quando as estrelas começaram a pontuar o céu de veludo sobre o rio, Henrique se sentou no balanço da varanda com Miguel. Eles balançaram para frente e para trás, num ritmo suave, os grilos fornecendo uma sinfonia noturna. Vovô, Miguel sussurrou, encostando a cabeça no ombro dele. Sim, meu filho, eu te amo. Henrique fechou os olhos, sentindo o calor do corpinho pequeno junto ao seu. Eu também te amo, Miguel, mais do que todos os livros do mundo. Percebeu então que a vida não era feita de grandes proclamações, nem de vitórias de alto impacto. Era feita desses momentos quietos de conexão, esses pequenos fios de amor que se entrelaçam numa tapeçaria de uma vida bem vivida. Enfiou a mão no bolso e sentiu a pedra cinza e lisa. Havia-a carregado consigo todos os dias por 2 anos, um lembrete constante do que era verdadeiramente importante. Percebeu que a pedra era como o amor em si mesmo, simples, durável e capaz de ser encontrado nos lugares mais comuns se a gente estiver disposta a olhar para baixo da própria bancada. Sorriu para a escuridão, um homem que finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. O juiz havia partido, mas o pai e o avô estavam finalmente completamente presentes. E enquanto o balanço se movia na noite quieta, Henrique Melo soube que havia finalmente entendido o que significava ser um homem de justiça. Não a justiça da lei, mas a justiça do coração. Enquanto navegamos pela estrada longa e sinuosa dos nossos anos mais tardios, muitas vezes nos vemos olhando para trás, para as estruturas que construímos, as carreiras, as reputações, as casas e as conquistas. Tendemos a medir o nosso valor pela altura das paredes que levantamos e pelo peso dos títulos que carregamos. Mas a verdadeira essência de uma vida humana, a parte que permanece quando os títulos se apagam e as paredes desmoronam, é encontrada na qualidade do silêncio entre nós e aqueles que amamos. Para muitos de nós, especialmente aqueles que cresceram numa época em que o trabalho era a principal definição da alma de um homem, confundimos frequentemente provedor com presença. Achamos que construindo um nome estávamos construindo um futuro para os nossos filhos, quando tudo o que eles queriam era que a gente olhasse da mesa de trabalho e os visse. Trocamos a beleza bagunçada e imprevisível da família pela perfeição controlada e estéril do sucesso profissional. E chamamos isso de uma troca justa. Mas enquanto as sombras se alongam e o barulho do mundo começa a diminuir, percebemos que não se pode abraçar uma reputação. E uma opinião jurídica nunca vai segurar a sua mão quando você estiver com medo. A história do juiz e do menino é um lembrete de que nunca é tarde demais para descer das nossas próprias bancadas. Todos nós as temos. Esses assentos elevados de julgamento, onde nos escondemos por trás do orgulho, das mágoas e dos canais adequados. Dizemos a nós mesmos que estamos sendo neutros ou rígidos de princípios, quando na realidade, muitas vezes, estamos simplesmente sendo covardes com medo da vulnerabilidade que o amor exige. Esperamos que a outra pessoa dê o primeiro passo, que peça desculpa, que quebre o silêncio enquanto os anos escorregam pelos dedos como areia seca. Esquecemos que a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente aparecer.
estar presente nos aniversários, ouvir sem julgar e admitir quando erramos. Esquecemos que o canal adequado para o amor nunca é um documento ou um protocolo. É a conexão direta e imediata entre um coração e outro. Para os adultos mais velhos, que possam estar carregando um silêncio pesado de sua própria criação, que isto seja um encorajamento. As paredes que construímos não são tão grossas quanto parecem. Elas podem ser rompidas por algo tão pequeno como a risada de uma criança ou tão simples como um telefonema. A redenção não exige uma performance grandiosa nem um apagamento total do passado. Ela exige apenas a coragem de ser honesto sobre as próprias falhas e a humildade de aceitar a graça que nos é oferecida. Às vezes, é preciso deixar a própria risada morrer para que o coração possa viver. Às vezes, é preciso perder a credibilidade aos olhos do mundo para encontrar a própria dignidade aos olhos da família. O legado que deixamos para trás não será encontrado nos arquivos de um fórum nem nos registros de uma empresa. Será encontrado nas memórias de uma criança que sabia que quando esticou a mão, havia alguém para segurá-la. No fim das contas, somos todos viajantes à procura de um lugar onde pertencemos, de uma mesa de cozinha onde somos conhecidos e de um balanço de varanda onde somos amados. Os títulos que carregamos e as batalhas que vencemos serão eventualmente esquecidos. Mas a forma como fizemos as pessoas se sentirem, o calor da nossa presença e a sinceridade das nossas desculpas vão ecoar através das gerações. Então, se você está sentado numa bancada de sua própria criação, olhe para baixo. Olhe para as pessoas que estão paradas na sala da sua vida, esperando que você as veja. Não espere que uma criança precise roubar um telefone para lembrá-lo de quem você é. Desça os degraus, abra os braços e perceba que a coisa mais importante que você jamais fará não é julgar o mundo, mas amar o pequeno canto dele que lhe foi confiado. Pois é nesse amor que encontramos a única justiça que verdadeiramente importa e a única paz que nos seguirá para dentro do escuro. É a verdade simples e profunda de que não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem somos para aqueles que nos chamam de pai, de mãe ou de vovô. E isso, na sua forma mais pura, é o único legado que vale a pena.